máximos e mínimos, é importante você ter segurança na interpretação, né? Senão acaba, às vezes, se atrapalhando na questão de interpretar o problema. Então, é o que eu vou mais frisar aí com vocês, né? A questão da interpretação correta. Interpretou o problema, pronto, o restante é algoritmo. Só um pouco de álgebra, claro, no final, né? E depois vou resolver duas questões aí com derivada direcional também, que não tem nada aí do outro mundo, porque tem uma forma lá definida de se fazer, né? Desde que você esteja se baseando no conceito do que é uma derivada direcional, né? Quando ela é máxima, tá? Esse tipo de coisa, tá? Então, vamos trabalhar, vocês vão gostar. Essa aula eu vou gravar e vou disponibilizar para vocês no Moodle, né? O material já disponibiliza assim que acabar a aula, né? Material PowerPoint. E a gravação um pouco mais tarde, porque tem que esperar lá o Teams mandar para mim, ele manda no e-mail, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar por máximos e mínimos, tá? Se quiserem, durante as explicações, perguntar alguma coisa, pergunta, né? Porque às vezes é melhor até durante a explicação, que eu volto ali, explico, todo mundo ouve e tal, né? Pode abrir o microfone e falar, não tem que ficar calado não, pessoal, né? Fiquem à vontade. Então, é o seguinte, esse primeiro problema, ó, encontrar o ponto da esfera, x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado igual a 4, mais próximo do ponto 3, 3, 3 e 3. Bom, primeira coisa, o que é que você precisa identificar num problema que você vai usar os operadores de Lagrange, um problema de máximos ou de mínimo, né? Você precisa identificar quem é a função e quem é a condição. E acabou, pessoal, pronto. Quem é a condição e quem é a função, né? Quem é a função que você vai maximizar ou minimizar? E quem é a condição? Qual é a restrição? Tem uma restrição, né? Por quê, professor? Porque você vai criar essa função aqui, ó, um L, que a gente chama de função lagrangiana, nesse caso, 3 variáveis, um L de x, y, z, lambda. Por que lambda? Só um lambda? É porque só tem uma restrição, né? Hoje a gente vai fazer só com uma restrição, mesmo porque na prova é só com uma restrição, só com uma condição também, né? Mas vocês sabem com duas também. Bom, será isso aqui, ó, f de x, y, z, menos a restrição. Lambda vezes a restrição. Pronto, acabou. Isso aqui vai ser usado para todos os problemas. Então, o que é que eu preciso identificar? Nesse problema, quem é a condição e quem é a restrição? Quem é a função, desculpa, e quem é a condição ou restrição? Ó, encontrar o ponto da esfera. Então, esse ponto tem que pertencer a essa esfera. O que significa isso? Isso aqui é a restrição, ou a condição, como você queira falar. Mais próximo possível desse ponto. Significa o seguinte, mais próximo, né? Menor distância possível. Significa que aqui é uma função distância que eu vou ter que criar, né? E eu vou minimizá-la, porque é a menor distância possível. Então, eu quero minimizar a distância sujeito a esta restrição. Que restrição? Esse ponto tem que pertencer a essa esfera. Está escrito aqui, encontrar o ponto da esfera. Então, ele tem que ser da esfera. Então, pronto, pessoal, isso é a condição. E a função, nós vamos criar uma função de distância. O que é distância no espaço? O que é D? Distância no espaço. É a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais z menos z0 ao quadrado, né? Lembrando que aqui não há necessidade de trabalhar com a raiz. Não, professor, não, eu até escrevi. E depois ela desaparece. Ela não desaparece do nada. Não, eu quero tirar a raiz e pronto. Não, não é assim. Eu estou tirando a raiz porque se trata de uma raiz quadrada. A raiz quadrada é uma função crescente. À medida que aumenta o x, aumenta o y. Então, não há necessidade de trabalhar com a raiz, com o símbolo do radical, né? Por isso, a gente tira na distância aqui, tá? Nos problemas de máximos e mínimos, raiz quadrada, você pode tirar o símbolo da raiz. Bom, então, eu estou criando o que aqui? A função x menos 3, que é o ponto aqui, ó, y menos 3, z menos 3, tudo ao quadrado. Desenvolve essa soma de quadrados e diferenças de quadrado, né? Aqui, a x menos 3 e tal. Desenvolve. Quando você desenvolver, qual é a função que vai ficar para você? A função é essa aqui, pessoal. X ao quadrado, y ao quadrado, z quadrado. Menos 6x, menos 6y, menos 6z, mais 27. Que é somando os termos aí, as constantes. Aqui vai dar 9, aqui vai dar 9, aqui vai dar 9, 27. Né? E a condição, e a restrição? É essa aqui, pessoal. X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Você traz esse 4 para o primeiro membro,
Então, menos 4. Pronto, essa é a restrição. Acabou o problema, acabou. Porque esta é a restrição e esta é a função. E eu tenho um algoritmo pronto aqui. Esse algoritmo foi deduzido lá durante as aulas, né? Vamos substituir no algoritmo e ver o que acontece, né? Então, está aqui, ó. L, que é uma função lagrangiana de x, y, z e lambda, igual a f de x, y, z menos lambda g de x, y, z. Pronto. Ou seja, está aqui a função, né? Colocado o 6 em evidência para facilitar as coisas. Facilitar, né? Facilitar as coisas, mais 27, menos o lambda vezes, né? Olha, aqui a função lagrangiana é sempre criada com menos, né? Com menos, tá? Mas independe, se você quiser colocar mais aí, também não vai mudar nada, tá? Só que, claro, né? Toma cuidado aí com o sinal. Se você vai inverter, inverte todo mundo, tá? Pronto, pessoal. Daí em diante, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 derivadas, ou melhor dizendo, 4. Derivada de L em relação a x, derivada de L em relação a y, derivada de L em relação a z. E a derivada de L em relação a lambda, se precisar, tá? Então, vamos lá. Deriva aqui, ó, tudo isso em relação a x. O que é que vai dar? 2x. Aqui vai dar menos 6, né? Porque aqui está um mais. Espera aí, isso aí é um menos, né? Vamos corrigir isso aí. Isso aqui é menos, ó. Aqui é menos, né? De qualquer maneira, a derivada está calculada certa. É só o sinal ali que foi escrito errado, né? O que dá menos 6, isso aí. Então, tudo certinho. Vamos lá. Os 3 ficam negativos. Menos 6, menos 2, né? 2 aqui, daqui da frente. Aí, menos 2, lambda x. E assim vai. Derivada em relação a y. 2y, menos 6 de novo, né? Menos 2 aqui, ó, derivada. Menos 2, lambda y. Igual. Bom, aí veja bem. Fiz as 3 derivadas. Automaticamente, eu estou criando um sistema de equações. Eu vou igualar a zero. Epson, sempre, sempre. Por quê? Porque quando você iguala a zero, você está achando os pontos críticos, né? É a teoria lá, as derivadas em relação às variáveis iguais a zero. Você vai atrás dos pontos críticos. Nós estamos atrás de um ponto crítico, né? Seja de máximo ou de mínimo, ele é crítico. Pronto, então veja bem. À medida que eu fiz essas derivadas, eu já aproveitei aqui, isolei o x aqui. Isolando o x aqui, ó, o que é que vai dar? X igual a 6 menos 2 sobre 2 lambda. Isolando o y aqui, a mesma coisa. Isolando o z, a mesma coisa. E aí, agora a questão algébrica. Resolver algebricamente tem vários caminhos. Você vai escolher aquele melhor para você, né? Não adianta criar uma fórmula. Não tem fórmula, tem álgebra para se trabalhar, né? Ou seja, eu observei o seguinte, que nesses 3 problemas aqui, se eu isolar o x, o y e o z, eu vou ficar com 3 frações iguais. Então, já concluo que x e z são iguais. Fim de papo. Ou seja, já matei a charada aí muito rápido, né? Ou seja, coloquei x em evidência aqui, isolei x. Coloquei y em evidência aqui, isolei y. Coloquei z em evidência aqui. Então, as 3 são iguais. Se as 3 são iguais, eu posso concluir que x e z são iguais. Ou seja, né, o problema está quase resolvido, né? Aí, veja bem, na outra, tem a outra derivada? Tem, se precisar a gente faz, que é em relação a lambda, né? Então, veja bem, ó. Olha lá, derivada em relação a lambda, deu menos x quadrado, menos y quadrado, menos z quadrado, mais 4 igual a zero, né? Já igualei a zero, tá? E aí, professor, por que está 3x quadrado? Por que nós não concluímos no anterior que, né, que o x e o z são iguais? E se eles são iguais, então, eu posso trocar tudo isso aqui por x e z. E fim de papo. Pronto, então 3x ao quadrado igual a 4. X igual a raiz quadrada de 4 terços. Que vai dar, racionalizando, 2 raiz de 3 sobre 3. Pronto, acabou. Acabou? Acabou, porque o caminho que nós pegamos foi rápido, né? Então, o cuidado que vocês vão ter que ter é com a álgebra aqui, na hora de resolver, dá uma olhadinha primeiro, não sai fazendo qualquer coisa, né? Eu percebi que aqui era menos 6, menos 2, menos 6, menos 6, que aqui é 2, 2 e 2, aqui também. Então, se eu isolar o x e o z, eles ficam com frações iguais.
e eu concluo que os três são iguais, né? Ou seja, 2 raiz de 3 sobre 3, o que é isso? O que é que nós encontramos, na verdade? Nós encontramos qual era a ideia do ponto? Encontrar o ponto da esfera. Então, este ponto, ele é o ponto que tem a menor distância possível, né? Certo? Para aquele outro lá. Então, esse é um ponto da esfera, porque a condição é que pertencesse à esfera. Esse é um ponto da esfera que tem a menor distância possível àquele outro lá dado, né? 3, 3 e 3. Pronto, pessoal. Então, é isso. Vamos pensar num segundo aí. Ó, determinar o ponto x, y, z do plano, agora é o plano, cuja distância à origem seja mínima. O que é que você entende como distância à origem? Primeiro, origem, 0, 0, 0. Origem do espaço, né? Distância, mesma ideia, raiz quadrada, né? Das diferenças ao quadrado dessas coordenadas entre os pares, né? A origem é 0, 0, 0. Por isso aqui apareceu 0, 0, 0. Origem de sistemas coordenados. E a condição é o plano, determinar o ponto do plano. Então, a restrição é que pertence ao plano, né? E a função lagrangiana? É a mesma estrutura, pessoal, não vai mudar, né? Então, é isso que eu estou criando, uma função lagrangiana, um L de x, y, z lambda, que é o operador que está sendo introduzido, a função menos lambda vezes a restrição. Quem é a função, professor? A função é essa distância, que eu não preciso ter raiz, né? E quem é a restrição? O plano. Traz esse 6 para o primeiro membro, x mais 3y mais 2e menos 6. Pronto, e aí cria-se a função lagrangiana, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, menos lambda vezes, né? X mais 3y mais 2e menos 6. Pronto, agora vamos ver o que é que vai acontecer aí. Vamos distribuir, né? Fazer as derivadas, igualar a zero, né? 4 derivadas, faz logo 4 de preferência, né? Então, veja bem, está aqui a primeira derivada em relação a x. 2x menos lambda, já igualei a zero. Então, eu já concluo que o x é lambda sobre 2. Aí você fala, professor, pegou outro caminho nesse aqui. Peguei. Por que peguei outro caminho? Porque não daria fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu percebi aqui o seguinte, eu consigo isolar aqui o x em função de lambda, eu consigo isolar nessa derivada o y em função de lambda, eu consigo isolar nessa derivada o z em função de lambda. Significa que eu fico com as três variáveis x e z, todas em função de lambda. Ou seja, na próxima derivada, que é em relação a lambda, vai aparecer aqui, menos x, menos 3y, menos 2z, mais 6, e eu igualo a zero. Significa que no lugar dessas três variáveis x e z, eu vou entrar com lambda isolado. Tá vendo? Outro caminho, né? Outro caminho algébrico que também possibilitou uma resolução rápida, inclusive, né? Então, pronto, aí você iguala. Aí o x, né, lambda sobre 2, né? Só que aqui já está tudo positivo, já multipliquei tudo por menos 1, porque o 6 ficaria negativo também, né? Aqui fica 9 lambda sobre 2, 4 lambda sobre 2, achei o mínimo, 12 sobre 2, aqui já é 12, já está achado o mínimo. Conclusão, lambda é 6 sétimos. Se o lambda é 6 sétimos, né? Significa que o x é 6 sétimos dividido por 2, que vai dar 6 sobre 14, que é a mesma coisa que 3 sobre 7, né? O z é lambda, é 6 sobre 7. E o y é 3 vezes o lambda, então vai dar 9 sobre 7, né? Fazendo a devida simplificação. Pronto, então também foi um caminho curto algébrico, né? Então convém, depois que você derivar, dar sempre uma olhada, com muito cuidado, com muita atenção, para não fazer aí coisas erradas, né? Não se atrapalhar na resolução, tá? Então é isso, pessoal, né? Vamos lá para o próximo, né? O próximo, precisa-se construir um tanque com a forma de um paralelepípedo, né? Para estocar 270 centímetros cúbicos de combustível, gastando a menor quantidade de material em sua construção. Supondo que todas as paredes serão feitas com o mesmo material e terão a mesma espessura, determinar as dimensões do tanque, né? Certo? Aqui eu coloquei, escrevi resposta, deixa eu apagar isso aqui. Resposta a gente vai dar lá no final, né? Não precisa estar isso aqui, tá?
Então, pessoal, vamos lá, vamos identificar quem é a restrição e quem é a função. Primeiro, eu quero que esse tanque tenha um volume de 270 centímetros cúbicos de combustível, certo? Ou seja, significa o seguinte, que esse volume... Mas o que é o volume de um tanque? Até desenhei aqui para vocês, é um tanque, uma caixa, paralelepípedo, né? Ó, X, Y, Z. Volume, área da base vezes altura, X vezes Y vezes Z, né? Por isso o volume é X vezes Y vezes Z. Esse volume deve ser igual a 270 centímetros cúbicos. Essa é a restrição, pessoal. Ou seja, X, Y, Z é igual a 270. Por isso que eu já trouxe aqui, ó, 270, o primeiro membro, né? Ele é igual a 270. X, Y, Z é igual a 270, que é o volume, como ele falou aqui em cima. E eu quero, então, essa é a restrição, que esse volume seja 270. E a condição, desculpa, é a função, né? E a condição ou restrição é que você gasta a menor quantidade de material possível. Professor, mas gastar material para construir? Área. Como é que eu calculo a área total dessa caixa? A área da base multiplicada por 2, porque tem outra aqui em cima igual. Essa área aqui multiplicada por 2, que é outra igual. Essa área aqui multiplicada por 2, que tem outra igual. Então, se aqui é x, y, z, eu vou ter aqui na base x vezes y duas vezes, tanto a base quanto lá em cima. Eu vou ter aqui y e z duas vezes. Eu vou ter aqui x e z duas vezes, né? Que é um paralelepípedo, né? O formato da área de um paralelepípedo, a área total nesse caso, né? A área total, não esqueça, porque ele não falou aí, não especificou se era um pedaço. Não, é toda a área, para construir toda a caixa. Portanto, a função é 2xy mais 2yz mais 2xz. E a condição é que o volume seja 270. Eu trago o primeiro membro, fica xyz menos 270. Portanto, é isso aí. L, função lagrangiana, xyz lambda igual a 2xy mais 2yz mais 2xz menos lambda vezes xyz menos 270. Né? Ou seja, a estrutura da função não vai mudar. E agora vamos tentar resolver isso aí. Faz as derivadas, né? As 4 derivadas igual a zero, e vamos ver que álgebra que vai dar aí, né? Bom, derivadas iguais a zero, né? Tanto em relação a x, em relação a y, em relação a z. Perfeito. 3 derivadas iguais a zero. Aqui, veja bem, em cada derivada você está trabalhando com 3 variáveis. 1, 2, 3, 4, não. Y, z e lambda, 3. X, z e lambda, 3. Yx e lambda, 3. Então, não está muito simples de você isolar aí alguma coisa. Então, eu fiz o seguinte. Eu isolei esse produto aqui, ó, que todos ficaram divididos pelo mesmo lambda. Eu isolei o produto. Ficou yz igual a 2y mais 2z, dividido por lambda. Xz igual a 2x mais 2z, já multiplicando por menos 1, sobre lambda, né? Todos multiplicados por menos 1. E yx igual a 2y mais 2x sobre lambda. Aí é o seguinte, veja bem. O que eu fiz aqui é um artifício que a gente costuma, de vez em quando, usar para resolver. Teria outros caminhos, mas talvez até mais trabalhosos do que esse, né? Mas tem outros caminhos, sim, para resolver. Vocês podem pegar essa questão depois e tentar resolver, vocês vão encontrar outros caminhos. Eu achei esse aqui mais viável. O que é que eu fiz? Aqui é YZ, aqui é XZ, e aqui é YX, né? Aqui falta X, aqui falta Y, aqui falta Z. Então, faz o seguinte, com a igualdade, eu vou multiplicar ambos os membros por, nesse primeiro caso, por X. Nesse segundo caso, por Y. Nesse terceiro caso, por Z. Quando eu faço isso, olha o que é que eu fico. XYZ. Olha o que eu fico. XYZ. Olha o que eu fico. XYZ. Aí eu posso concluir que esses segundos membros são iguais. Perceberam? Aí fica mais fácil trabalhar, né? Porque aí eu passei a ter aqui duas variáveis, mesmo que o divisor é o mesmo, posso, inclusive, depois cancelar o divisor na hora que eu igualar.
Claro que quando eu multiplico por x aqui, eu multiplico também o segundo membro por x. Quando eu multiplico por y aqui, também por y. Não é difícil, né? Usado para concluir que esses três são iguais. Pronto, então, à medida que eu fiz isso, eu já concluo que aqui eu multiplico por x, claro, que 2xy mais 2x sobre lambda é igual, estou igualando já o segundo. 2xy mais 2y sobre lambda. Esse lambda aqui nada é a mesma coisa, os dois estão sendo divididos pelo mesmo valor. Olha aqui, ó, 2xy vai embora, ficou que 2x é igual a 2y. O que é que você conclui? Que x é igual a y. Pronto, pessoal. Matamos a charada rápido, né? Então, fique atento, né? Se estiver numa situação aí um pouco complicada, às vezes esse caminho é um caminho viável. Peguei a outra aqui, ó. Que igualdade eu peguei aqui? Peguei essa, né? Aqui, 2y, multiplicando por y aqui, mais 2x sobre lambda igual. Peguei a última aqui, ó, né? A última não, desculpa, a primeira. 2xy mais 2y sobre lambda. E qual é a conclusão que a gente vai chegar aqui, né? Aqui nós chegamos à conclusão que o x é igual a y, que o z é igual a y, né? E aqui a gente vai chegar à conclusão que x é igual a z também, né? Porque vai desaparecer, dois termos aqui, substitui, e vai chegar a essa conclusão que os três são iguais, né? Esses dois termos aqui desaparecem, ó, né? Ficam só esses dois, cancela-se o x, o y igual a z, né? E assim vai. Bom, conclusão, se os três são iguais, né? Você pega a quarta derivada, que é uma das equações, né? Portanto, esses sistemas sempre terão soluções, porque mesmo você estando lidando com 4 variáveis, você tem 4 equações. 1, 2, 3, 4. E a outra equação é a derivada em relação a lambda, né? Menos xy mais 270 igual a zero. Né? Inverti aqui o sinal, tal. Ou seja, substitui os três por x, por exemplo, já que os três são iguais, né? Então, quando você substitui por x, o que é que vai ter? Menos x vezes x igual a menos 270. X ao cubo igual a 270, x raiz cúbica de 270, que dá exatamente 3 raiz cúbica de 10, né? Decompõe 270 em fatores primos, né? Quando você decompor, vai dar o quê? Vai dar 3 a terceira, que é 27 vezes 10. 3 a terceira sai o 3, fica a raiz cúbica de 10. E as três dimensões são iguais, claro, né? Uma caixa com volume máximo, essas dimensões têm que ser iguais. X, Y e Z, as três dimensões aqui da caixa, né? As dimensões é essa. Pode chamar de largura, comprimento e altura, como você queira. Não faz diferença, né? Tá? Então, na verdade, é uma caixa cúbica. Você pode dizer que é uma caixa cúbica, né? Então, vamos lá, pessoal, vamos lá. Olha só, né? Agora vamos fazer aí umas questões derivadas, né? Derivada, pessoal, é mais simples, derivada direcional, não tem aí muito grau de dificuldade. É só você se concentrar no conceito de derivada, tá? Achar a derivada da função no ponto, quer dizer, a derivada direcional. Achar a derivada direcional da função z igual a x ao quadrado menos xy menos 2y ao quadrado no ponto e 2, na direção que forma com o eixo x um ângulo de 60 graus. Eu estou resolvendo essa questão porque vários colegas de vocês me mandaram aí mensagem, e-mails, pedindo para eu mandar essa questão resolvida. Eu estou resolvendo, tal, né? E eu aproveitei também, coloquei no muro para vocês o gabarito das provas do semestre passado, que contém, inclusive, questões desse tipo, tá? Só fique de olho nas provas, porque elas contêm conteúdo, talvez uma ou outra, que não está como tema para a nossa prova agora. Nossa prova agora é só aqueles 6 temas, né? Então, se tiver alguma questão lá na prova que fuja aquele tema, você não vai estudar, né? Pode até estudar, mas não vai ter na nossa prova agora, né? Nossa prova, ela será baseada naqueles 6 temas, e vocês terão uma prova aí com 6 questões, né? Baseado naqueles 6 temas. 6 temas, 6 questões, né? Mas fiquem tranquilos, estude o material que vocês têm, né? Que é essas aulas e os exercícios. Pronto, vocês estarão estudando para a prova, tá? Não ficar preocupado com mais nada. Bom,
Aí, derivada direcional. Derivada direcional, né? Eu preciso, num ponto, eu preciso encontrar a derivada no ponto. A derivada no ponto é o valor do gradiente no ponto, né? O que é o gradiente, professor? As duas derivadas, no caso aqui no plano, derivada em relação a x, derivada em relação a y, forma o vetor gradiente. E aí substitui o ponto, né? Para encontrar o valor de suas coordenadas. Quando eu derivo isso aqui em relação a x, vai dar o quê? 2x menos y. A primeira aqui é a abscissa, né? Quando eu derivo isso aqui em relação a y, o que é que vai dar? Vai dar menos x menos 4y. Está aqui as duas coordenadas. No ponto 1 e 2. No ponto 2, eu substituo aqui nas coordenadas, né? Aqui vai dar 0, vai ficar 2 menos 2, né? E aqui vai dar menos 9. Então, porque vai dar menos 0, né? Não, menos 1 e aqui menos 8. Então, menos 9. Perfeito. Já achei o gradiente. E agora? Eu quero a derivada na direção do ângulo de 60 graus. Então, veja bem, eu não te dei as coordenadas do vetor que te daria a direção, eu te dei o ângulo. Mas não tem problema, pessoal. Com o ângulo você determina as coordenadas do vetor, é isso. Então, essa questão é isso. Você não tem as coordenadas do vetor que dá a direção, mas você tem o ângulo, e com o ângulo você determina as coordenadas. Acabou. Ah, isso é. Ah, você tem o ângulo. Então, esse é o vetor. Como é que eu acho as coordenadas dele, professor? Fazendo isso, ó, com cosseno e seno. Cosseno de 60, cateto, adjacente sobre hipotenusa. Eu sou a hipotenusa. Esse vetor, ele deverá ser unitário, necessariamente, né? É, vetor unitário. Ou seja, então, o cosseno de 60 é x, esse comprimento, sobre y, né? Desculpa, sobre hipotenusa. Mas que é hipotenusa? A hipotenusa é 1, porque o vetor é unitário. Eu escrevi aqui, o vetor é unitário, V é unitário, né? Isso vai dar o quê? 1 sobre... Como o cosseno de 60 é meio cosseno de 60? Sim, é meio. Então, x sobre 1 igual a meio, x igual a meio. Pronto, já achei a coordenada. X igual a meio, fazendo aqui o cálculo aqui, né? Seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa, de novo, é 1, que é o módulo do vetor aqui, que é unitário, né? Mas quanto é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. Como aqui é 1, y é igual a raiz de 3 sobre 2. Resumindo, as coordenadas aqui, o x e o y, acaba sendo o cosseno e o seno do ângulo. Está vendo? Meio e raiz de 3 sobre 2. Pronto. A derivada é um número. E esse número é encontrado pelo produto do gradiente no ponto vezes o vetor que dá a direção. Quando você multiplica aqui, dá 0. E aqui, né, dá menos 9 raiz de 3 sobre 2. Né? Lembrar que derivada é uma taxa de variação. É um valor numérico. Pronto, a derivada é isso, né? O valor da derivada. Menos 9 raiz de 3 sobre 2. Pronto, tá? Então, não tem nada do outro mundo. É se concentrar direitinho no conceito e mandar brasa aí, né? E esse segundo também aí, tranquilo, né? Uma formiga situada no ponto 1 e 2 quer se deslocar no ponto XY na expectativa de se aquecer o mais rápido possível. Ou seja, então nós queremos a derivada máxima, né? Taxa de variação máxima. Sabendo que a temperatura no ponto XY é f de XY, x ao cubo menos xy ao quadrado mais 5y. Dê um versor que indica a direção e o sentido de deslocamento mais favorável. Pessoal, é o versor do gradiente. Ah, isso é, né? Porque o versor do gradiente, né? Ele te dá sempre a direção. O que é versor? Versor é um vetor de módulo unitário, né? Não esqueçam disso. Desde GA vocês começaram a aprender. Então, na verdade, é o versor do gradiente. Então, você calcula a derivada no ponto, encontra o gradiente, substituindo o ponto, e calcula o versor dele, que nada mais é do que ele sobre o seu módulo, né? Ou seja, as derivadas em relação a x em relação a y, né? 3x ao quadrado menos y ao quadrado, menos 2xy mais 5. Gradiente no ponto, esse derivado nos dá o gradiente, as coordenadas do gradiente, né? Substituindo esse ponto vai dar menos 1 em 1, substituindo aqui, menos 1 em 1, pronto, eu já estou com o vetor gradiente, mas eu quero o versor dele. O que é o versor? É um outro vetor, quando eu divido o próprio vetor pelo seu módulo. Está aqui, ó, módulo do gradiente, quanto deu? Né? Do gradiente aqui, ó, né?
módulo de f de 1 e 2, que é menos 1 e 1, cuidado, né? Não é o módulo disso aqui, aqui é o ponto, aqui é o gradiente. Ou seja, raiz de 2. Pronto, o que é versor, professor? É o vetor, o gradiente, dividido pelo seu módulo. Isso aqui nós chamamos de versor, né? Como a direção, para você ter uma derivada máxima, uma taxa de variação máxima, ele tem que ser na direção do versor do gradiente. Pronto, né? Acabou, e o versor vai dar menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, está aqui, ó, que não deixa de ser um outro vetor, né? Não esqueçam disso aí, o significado de versor, tá? Pessoal, então era isso aí, né? Queria saber agora se vocês têm dúvidas aí, né? Me falem aí se tem dúvidas, tal, né? Para que eu possa eliminar essas dúvidas, tá? Se não tiver, né? Tá tudo bem, né? Certo? Vou parar a gravação aqui para